Olá, estudantes e detetives, bem-vindos ao canal Sempre Quis Saber. Eu sou Wesley. No vídeo de hoje vou contar para vocês várias curiosidades sobre a obra de Death Note. Vamos falar sobre a criação do mangá, anime, todos os filmes, jogos e muito mais. Então já deixa seu like se for fã da obra, se inscreva no canal, ative o sininho e bora pro vídeo. Sempre quis saber! Death Note, em uma tradução literal, seria Caderno da Morte. Este é o nome do mangá criado por uma dupla de mangakas, sendo escrito por Tsugumi Ohba e ilustrado por Takeshi Obata. A história tem como protagonista Light Yagami, um estudante do ensino médio que descobre um caderno sobrenatural chamado Death Note. Com o objeto, ele tem o poder de matar pessoas, escrevendo seus nomes nas folhas do caderno e mentalizando o rosto do alvo que quer assassinar. A partir daí, Light tenta eliminar todos os criminosos e criar um mundo onde não existe o mal, mas seus planos são contrariados por L, um famoso detetive que tem o hábito de comer doces e esconde seu verdadeiro nome. Na história, o Death Note normalmente tem a capa preta e tem seu nome escrito na parte frontal. Normalmente, os nomes das pessoas que são escritos no caderno morrem de um ataque cardíaco depois de 40 segundos, a menos que se especifique a causa da morte antes de 6 segundos. Os deuses da morte Shinigamis são os portadores originais dos Death Notes e graças aos seus olhos podem matar as pessoas facilmente, já que eles lhes permitem ver o nome verdadeiro das pessoas e o tempo que lhes resta de vida. Os Shinigamis, por serem deuses espirituais, não podem ser vistos por pessoas normais, ao menos que elas tenham tocado em seu Death Note. Quando Ryuki deixou seu Death Note na Terra, ele escreveu as instruções sobre o seu uso em inglês, porque é uma linguagem universal e assim Light Yagami aprende a usá-lo logo após que o encontra, mas no decorrer da série aparecem várias outras regras. No mangá, cada capítulo contém uma página especial com as regras do Death Note, enquanto que no anime, em cada pausa de intervalo, que geralmente são 2 por episódio, se informa uma regra do caderno. No momento em que um humano portador de um Death Note renuncia a ele, ou quando o caderno é destruído, essa pessoa perde todas as suas lembranças relacionadas ao caderno, mas se a pessoa o tocá-lo novamente, as lembranças retornam. Eu sou a justiça, eu protejo os inocentes e aqueles que temem o mal, eu vou me tornar o Deus de um novo mundo. Todos aqueles que se opõem a esse Deus é que são do mal. O conceito do Death Note não veio de uma única fonte, mas sim de um conceito geral envolvendo Shinigamis e regras. O autor Tsugumi Ohba queria criar um mangá de suspense, porque ele sentia que já havia vários sobre lutas e queria fazer algo diferente. Ohba disse que o one shot de Death Note foi bem recebido pelo editor e obteve uma boa recepção dos leitores, mas ele disse que contar uma história em um único capítulo era muito difícil e que tinha levado mais de um mês para escrevê-la. Ohba teve a ideia de fazer um mangá depois de ouvir sobre uma história de horror com Shinigamis. E de acordo com Obata, quando recebeu o projeto criado por Ohba, não entendeu muito bem, mas queria participar do projeto pelas presenças dos Shinigamis e por ser um trabalho mais sombrio. Também se perguntou sobre o progresso do enredo quando leu os quadrinhos e se os leitores da Shonen Jump gostariam de ler esta obra. Ele indicou ainda que, embora houvesse pouca ação do personagem principal, ele gostou bastante da atmosfera da história. Os capítulos do mangá de Death Note foram então serializados na revista semanal japonesa Weekly Shonen Jump, de 2003 até 2006, com os capítulos compilados em um total de 12 volumes tankobon e lançados pela editora Shueisha. No Brasil, a série de mangá foi licenciada e publicada em 2 versões pela editora JBC, que também lançou as 2 light novels da série. E a história foi adaptada em um anime para televisão, produzido pela Madhouse e dirigido por Tetsuro Araki, com um total de 37 episódios. Araki disse que literalmente implorou para participar do projeto de animação de Death Note, e uma vez no projeto ele pensou, em um anime o espectador não pode voltar às páginas como em um mangá, e rever cada detalhe da cena, e por isso ele e a equipe selecionaram os principais elementos da história para enfatizar e dar mais destaque durante a produção, para que os fãs compreendam tudo
que estivera acontecendo no anime. Devido à complexidade do mangá, ele descreveu o processo de produção como delicado e com certeza um grande desafio. O anime foi exibido no Japão de 3 de outubro de 2006 até 26 de junho de 2007 pela Nippon Television. O anime foi exibido no Brasil pela primeira vez em 2009 pelo Animax e mais tarde reexibido em 2014 pela Play TV e posteriormente pela Netflix. Além disso, a obra foi adaptada em 3 filmes live action, incluindo um 4º filme japonês em 2016 e uma adaptação norte-americana distribuída pela Netflix em 2017. Os 2 primeiros filmes foram dirigidos por Shusuke Kaneko e o terceiro por Hideo Nakata, produzido pela Nippon Television e distribuídos pela Warner Bros. Pictures. Un mensajero de la muerte. El Shinigami, dueño de ese cuaderno. O primeiro filme, intitulado Death Note, estreou no Japão em 17 de junho de 2006 e ficou no topo da bilheteria japonesa por 2 semanas, empurrando Código da Vinci para o segundo lugar. Este filme adapta o início até a metade da história de Death Note, apresentando vários personagens importantes como Misa, L e Light. A continuação, Death Note The Last Name, ou O Último Nome, estreou no Japão em 3 de novembro de 2006 e conta o final da história de Death Note, tendo várias mudanças com relação ao anime, e eu particularmente prefiro o final deste filme. Também foi criado um filme spin-off chamado L, Change the World, ou Mudar o Mundo. Foi lançado no Japão em 9 de fevereiro de 2008. Ele é focado nos últimos dias da vida de L, enquanto ele resolveu um caso final envolvendo um grupo de bioterroristas. O 4º filme é Death Note Light Up the New World, algo como Ilumine o Novo Mundo. Foi lançado em 29 de outubro de 2016 e a inclusão de 6 Death Notes trazidos para o mundo humano. もっと面白いもん見せてもらおうじゃねえか。地上に落とされた6冊のノート。こっから先はデスノート争奪戦だ。デスノート。そのノートに名前を書かれた人間は死ぬ。Já a adaptação americana foi lançada em 25 de agosto de 2017 pela Netflix e foi duramente criticada pelos fãs, sendo que algumas cenas do Light do filme lembram bastante o personagem Kagami, que foi o protagonista do mangá piloto de Death Note. Se este vídeo tiver bastantes likes, pessoal, eu posso fazer uma análise deste mangá para vocês. Um dorama também foi produzido. Em abril de 2015 foi anunciada esta novela japonesa, sendo transmitida a partir de julho do mesmo ano na NTV. 2 light novels também foram lançadas, sendo uma nova adaptação da série que foi escrita por Nishio Ishin, chamada Death Note Another Note, The Los Angeles BB Murder Cases, ou Death Note, o outro caderno, casos de homicídios em Los Angeles. A light novel foi lançada pela Shueisha em 1º de agosto de 2006. Ela serve como um prequel para a série do mangá, mostrando também o orfanato de Watari e como todo o sistema de gênios como L, Mello, Beyond Birthday, Math e Nier foram colocados em prática. O filme L, Change the World, também foi adaptado em um livro light novel com o mesmo nome em 25 de dezembro de 2007. Apesar da light novel ser semelhante ao filme, há muitas mudanças significativas na trama. Também revela mais informações sobre L e seu passado. Foram criados jogos pela Konami para o Nintendo DS. O primeiro, chamado Death Note, o jogo de Kira, foi lançado em 15 de fevereiro de 2007, sendo um jogo de estratégia onde o jogador assume o papel de Kira ou de L e tentará deduzir quem é seu inimigo. Uma continuação do jogo, Death Note, Sucessores de L, foi lançado no Japão em 12 de julho de 2007. O enredo é baseado na segunda parte do mangá, com personagens como Mello e Nier. Um terceiro jogo, L, o prólogo para Death Note, Armadilha em Espiral, foi lançado para o Nintendo DS no Japão em 7 de fevereiro de 2008. O jogador assume o papel de um agente novato do FBI que acorda em um hotel estranho e tenta escapar com a ajuda de L. A história é definida antes da investigação de Kira.
Vários personagens do Death Note aparecem também em Jumper Superstars e Jump Ultimate Stars, um jogo de luta com uma infinidade de personagens dos títulos da Shonen Jump. Light, Ryuki e L aparecem em Jump Superstars como personagens de apoio. Misa, Nier e Melo também são adicionados como personagens de suporte em Jump Ultimate Stars. Uma outra curiosidade é que os dois autores do mangá são conhecidos por criarem também a obra Bakuman, que narra a história de uma dupla de amigos aspirantes a mangaka e que particularmente eu gosto bastante. Então pessoal, gostaram do vídeo sobre Death Note? Querem um review especial do capítulo 0? Deixe sua opinião nos comentários para eu saber. Muito obrigado por assistirem até aqui, valeu, falou, tamo junto e até a próxima. Eu vou ser o Deus do Novo Mundo.